Bom, pessoal, vamos continuar aqui com as medidas sobre magnetismo. E aqui nós vamos trabalhar com a bobina de Helmholtz ligada numa fonte AC. Então aqui a gente tem a fonte AC, passamos pelo amperímetro para medir a corrente. Entramos na bobina, só vamos usar uma bobina, que é essa do lado de cá, né? E aqui passa, insere com a lâmpada e vem para a fonte de 12 volts. Então dá para ver aqui, a bússola está no sentido do campo da Terra, que é esse aí. E assim que eu ligo, ela dá uma mexidazinha rápida, mas isso é só o coice, como a gente diz, né? Quando liga a fonte AC. Bom, para que essa luz não atrapalhe a gente vai cobrir ela aqui, né? E vamos fazer algumas medidas. Primeiro, a gente vê aqui que a corrente, né, é da ordem de 1,68 ampere, né, ou da ordem de 1,7. E eu posso fazer essa medida aqui com esse amperímetro de o alicate, né, e ver mais ou menos essa corrente que está aqui. Bom, está 1,69, 1,68, então corresponde exatamente ao que eu tenho lá. Bom, se eu for medir agora na bobina, repare que eu tenho várias voltas aqui. E, bom, a escala ultrapassou, né? É maior do que 20. Ó, está da ordem de 30, 29,7 ampere. 30 ampere, né? Esse valor é exatamente o número de espiras que eu tenho multiplicado, né, pela corrente de 1,67, 1,69. Então dá para ver que as coisas aqui estão correspondendo, né? Bom, o que é que a gente vai ver aqui? Primeiro é que a bússola, né, não responde, né, a essa frequência, né, ela não tem como ficar para um lado e para o outro, né, respondendo ao sinal AC. Bom, então essa é a primeira coisa, é saber como a gente pode ligar. A gente ligou aqui a bobina, ela está ligada. Bom, e a primeira coisa que a gente pode verificar aí é se existe a indução, né? Quer dizer, se a bobina, se eu colocar uma outra bobina próxima, eu vou ter a indução, quer dizer, o campo magnético variável vai passar nessa outra bobina aqui e vai induzir uma tensão. Então eu vou ligar aqui o multímetro, medindo tensão AC, vou botar na escala de 2 volts, né? Medindo sinal AC, e vou colocar aqui na extremidade dessa bobina e ver se algum sinal aparece aí, né? E como é que ele aparece. Bom, então eu vou tirar essa bússola aqui do meio, que ela não vai responder nada mesmo, e vou colocar a bobina aqui. Então eu vou colocar o multímetro aqui perto, para quem possa anotar e ver se tem alguma mudança. Aí, ó, teve uma tensão de 0,37 e 38 volts induzida na bobina. Isso aqui, se eu botar de um lado ou botar do outro, basicamente é a mesma coisa, né? Bom, alguma diferença devido ao acoplamento. Bom, eu estou mais próximo aqui, né? Então a indução é maior, se eu tiver aqui aproximar mais ainda, eu vou ter basicamente a mesma coisa. Bom, se eu inverto a bobina, né? Inverto a bobina, a tensão, como a tensão AC, ela continua basicamente a mesma coisa, né? Se eu ligar as duas bobinas, eu posso fazer isso, né? Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter, como é que estão os fios? Eu vou pegar aqui alguns fios para ligar as duas bobinas. Então eu vou ligar elas em série. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou tirar esse fio, que está entrando aqui nessa bobina, ele vai entrar na outra bobina, e a saída dessa bobina aqui vem para essa de cá. Então a lâmpada deve acender agora, como acendeu, né? Então as duas bobinas estão produzindo um campo AC aqui dentro. Bom, se elas estiverem no mesmo sentido, né, deve induzir alguma coisa, mas elas podem estar invertida. Então eu vou ver se tem algum sinal. Ó, tem um sinal aqui. Vamos ver. Tem um sinal aqui no meio, né? Tá vendo lá? Ah, tem um sinal aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou agora inverter as duas entradas aqui da bobina. Tirei uma de cá, botei de um lado de cá, estava dando zero, dá em torno de 50, né? Vamos ver agora o que acontece. Ó, basicamente zero.
então essa bobina estão invertidas. Quer dizer, uma produz um campo assim, no instante, e no mesmo instante a outra produz um campo no sentido contrário. Então aqui no meio não tem nada. Ó, dá para ver que essa bobina ela não tem nada. Aqui do lado de cá deve aparecer alguma coisa, porque o campo dessa daqui não está sendo anulado pelo outro, e no outro extremo também deve aparecer alguma coisa. Da ordem de 0,30, né, 0,030, e aqui dá 0,030, 0,40. Bom, e no meio eu não tenho nada. Bom, essas são algumas medidas que você pode fazer, né? A gente pode aumentar ali a corrente, aumentando o número de lâmpadas, mas isso aí fica para vocês fazerem na aula prática. Então, basicamente, o que nós vimos aqui foi a produção de campo magnético AC através de uma fonte AC de 12 volts. Vimos que tem a tensão induzida na bobina, que uma terceira bobina de teste, né, ela indica que esse campo está sendo produzido. O efeito do campo AC sobre a bússola não dá para se notar, né, porque a bússola não responde à frequência que está sendo aplicada. Bom, e se eu quiser variar o campo AC, eu posso usar um divisor de tensão. Bom, tem que ver se o divisor de tensão suporta a corrente que eu estou aplicando. Bom, então agora vamos partir para a alimentação com o sinal DC.